Todo mundo sabe bastante que o mercado oscila entre a euforia e a falta de esperança completa. Eu acho que a gente está flertando num momento muito próximo de uma falta de esperança. O que a falta de esperança produz são preços extraordinários. Beijo, um polegar positivo, estamos no ar. Que comece o segundo semestre de 2022. E que ano, senhoras e senhores. O episódio 37 traz uma convidada especial e de peso para compartilhar suas visões, suas estratégias, seus posicionamentos nos investimentos para encarar essa reta final desse ano desafiador. Bruno Lima, seja bem-vindo à mesa central, que comece o episódio 37, que comece o segundo semestre de 2022, Bruno Lima. Cara, muito honrado. Mas olha só para te falar, o segundo semestre já tinha começado, tá? Porque a gente já tinha feito essa abertura com outro convidado, então desculpa aí. Só pra, né? Mas já tinha começado com uma convidada Não, especial? Então, okay. Que comece o segundo semestre de 2022 com uma convidada especial, Bruno Lima. Cara, e muito honrado, porque é a estreia desta convidada especialíssima. Que, nesse né, tipo de resenha presencial. Ela está nervosíssima. Ela falou... Não, e detalhe, né? Você sabe, né? Ela escolheu estar aqui hoje conosco. Que prestígio. Ela falou assim, quero estar lá com aquela galera. Que prestígio. A gente vai arrumar um problema depois. Beatriz Fortunato, sócia fundadora da Estúdio Investimentos. Muito obrigado pelo prestígio. Seja bem-vinda ao Clube da Exame Invest. Olá, rapazes. Prazer em estar aqui com vocês hoje e muito feliz por conhecer o famoso polegar do início do programa. Infelizmente não pôde conhecer o Liminha, não está presente hoje, mas o Liminha te deixou um abraço e fica aqui o agradecimento também. Da sua participação aqui no clube. Bia Fortunato está preparada para a resenha aqui no clube. Para nós é uma honra recebê-la com esse segundo semestre de 2022 à frente, cheio de desafios macro, internacional, local. Como pensar e organizar o micro para alocação de investimentos é o que a gente vai conversar aqui ao longo do programa de hoje, mas sem antes passar pelo nosso quebra-gelo. Bia, estou curioso. Bruno Lima, estás curioso? Cara, sempre curioso nesse início. Eu sei que a Bia também, Bia é mãe, né? Então já... Sossegada, já tem, né? A galerinha já tá um pouquinho mais velha também, então já tem um tempinho. O que você faz no clube? Tem algum esporte, tem algum hobby que você gosta, quando tem tempo para fazer, para extravasar um pouco? Vamos lá, eu tenho uma casa na Serra do Rio, que eu passo a maior parte do tempo livre lá. É o meu lugar preferido no mundo, assim, para não fazer nada. Poxa, amo não fazer nada, amo ócio. Eu acho que, diferente da maior parte das pessoas, eu não morro de tédio, então adoro. Mas eu passo meu tempo lá com família, amigos. Há alguns anos atrás eu comecei a pedalar, eu faço mountain bike lá também. Leio bastante. E tem uma das grandes paixões da minha vida lá também, que são os animais. Eu ia chutar cachorro. Não só cachorro. Mas é diversificado também. Durante muitos anos eu quis ser veterinária. Sempre fui apaixonada por bicho. Então tenho gato, 8 cachorros, cavalo e algumas outras coisas mais exóticas. Pô, peraí. Dá um exemplo. Não, exótica... O Ibama não tá ouvindo não, pode falar. Tartaruga, peixe... Uma lhama. Cordeiro. Lhama não, mas algumas aves diferentes também. A gente também tem um centro, uma área de reserva para cuidar de aves em extinção. Então, assim, a gente tem vários tipos diferentes de animais, mas assim, sempre foi uma paixão. Vira e mexe, tenho ninhadas de cachorro, que é outra coisa que eu amo fazer. Mas de uma maneira, esse nosso trabalho é uma máquina de gerar ansiedade, né, gente? Então, assim, eu acho que por ter que lidar com a incerteza, com os erros de uma maneira assim tão crua e até de certa forma ter que lutar contra os nossos instintos em muitos momentos particularmente como esse de mercado mais difícil, a gente precisa arrumar formas de controlar a ansiedade, manter a cabeça pensando minimamente de forma clara para a gente conseguir continuar fazendo julgamentos que não sejam tão ruins, né? Porque eu acho que, de uma maneira geral, o investimento, principalmente no momento de crise, ele é muito mais sobre como você se comporta do que sobre o que você sabe de fato, né? E eu acho que as maneiras que eu acabo usando para controlar a ansiedade ficar na natureza, mais sossegada. Eu tenho também essa característica, é uma boa dica que eu
Meus pensamentos mais criativos são em movimento, então ou quando eu estou correndo ou quando eu estou pedalando, normalmente é quando eu tenho meus pensamentos mais criativos e ficar com os meus filhos humanos e não humanos. Pô, muito legal. Depois a gente fala sobre a ninhada aí, porque meu filho tá chegando na fase de querer cachorro. Eu tenho mais de uma espécie, então você pode também... Beleza, depois a gente troca a ideia. Quebra-gelo sensacional, Bia. Agora curioso, como é que a Bia veterinária vai parar no mercado financeiro? Fala um pouquinho da sua carreira até num projeto aí na Estúdio Investimentos. Vamos lá, não teve um grande plano, assim... meus pais são funcionários públicos, né? Eu não tenho irmãos, eu não conhecia ninguém que era do mercado financeiro, mas acho que, de uma maneira geral, o fio condutor que me levou até o mercado financeiro era porque eu era muito competitiva. Então, quando eu era jovem, fazia natação, então até 16 anos eu treinava muito, 2, 3 vezes por dia, e competia sério, até que um dia fiquei um pouco de saco cheio de tudo, larguei do dia para a noite e acabei deslocando esse driver aí para os estudos, né? Então, estava começando no que era o 2º grau na época, agora é um ensino médio. Fui para um colégio super competitivo, que era bastante focado em vestibular. E aí, no ano do vestibular, fiquei dividida não entre veterinária, porque eu já não era tão ingênua naquele momento. Fiquei dividida entre medicina e engenharia de produção, curiosamente, porque eram as duas mais dos dois cursos mais difíceis de entrar. E aí foi chegando na hora de eu me inscrever no vestibular, eu falei, cara, assim, medicina, eu sou uma pessoa cartesiana, muito mais dos números do que das pessoas. Vamos para engenharia, né? Aí me inscrevi em engenharia de produção, acabei fazendo engenharia de produção na UFRJ. Pouco tempo depois de acabar o básico, ali no 5º período, eu falei, cara, vou tentar fazer um processo de seleção para ver qual é. Ainda estava cedo, acho que não é a hora ainda de começar a trabalhar, mas vou ver qual é. Aí me inscrevi para 2 processos de seleção. Um deles era o Opportunity. E eram os processos de seleção que, na época que eu quis me inscrever, estava aberto. Era Xerox e Opportunity. Xerox era um lugar famoso também bastante na época. E aí eu fiz processo de seleção no Opportunity, achei o processo de seleção no Opportunity incrível, cara. Assim, várias etapas, prova de lógica, dinâmica de grupo, várias entrevistas com sócios diferentes. Eu falei, cara, esse troço aqui deve ser difícil, né? Deve ser um negócio bacana, cara. Para toda essa organização aqui para a seleção, deve ser um negócio difícil de fazer. Quer saber? Eu não estava planejando começar a trabalhar naquele momento, mas acabei decidindo ir. E aí, assim, fiquei 2 meses no back-office. Eu tinha 20 anos na época, né? Isso é 2020, 22 anos atrás. E logo depois de poucos meses no back-office, fui para a área de análise de empresa. E ali fui começando a me apaixonar pelo negócio de avaliação de investimento em empresa, né? E aí fiquei 6 anos no Opportunity como analista. Depois de 6 anos no Opportunity como analista, fui para a Arx Capital, trabalhar junto com algumas das pessoas que eu conheci no Opportunity. Ali já com o desejo de me aproximar da parte de gestão, eu era só exclusivamente analista no Opportunity. E aí no último ano na Arx eu já estava com um papel de cogestora, e aí acabei decidindo fundar estúdio, começar estúdio. E aí, assim, porque a motivação de começar um negócio, né, já para a gente entrar nessa última fase da minha carreira. Eu acho que, assim, no trabalho, as coisas principais que eu procurei no trabalho, primeiro, assim, desafio, né, acho que esse nosso trabalho é um trabalho extremamente complexo, muito difícil, e de certa forma eu acho que eu amo esse desafio, que é executar ele. Outra coisa que também sempre foi muito importante para mim é a meritocracia. Eu acho que o mercado financeiro também traz isso de uma maneira assim, bastante direta. É lógico que muitas vezes é uma meritocracia que remunera muito mais o resultado do que o esforço, e a gente sabe que às vezes entre o esforço e o resultado tem muita coisa no meio do caminho, às vezes até aleatória. Mas de fato um dos trabalhos das profissões mais meritocráticas que existe. E aí a última coisa que eu acho que eu sempre procurei, e foi a grande motivação de montar a minha própria empresa, é conseguir trabalhar mais sobre os seus próprios valores, né? De acordo com os seus próprios valores, com as coisas que você acredita mais, né? Eu acho que você ter a própria empresa está longe de ser um projeto romântico, mas verdade. No final das contas é a forma que você tem de conseguir fazer as coisas mais ou menos do jeito que você acredita. E tem uma frase que sempre me tocou muito, que é assim, uma linha filosófica dessas, que é governar a si mesmo é o poder supremo, né? Então acho que é uma coisa sempre que teve dentro de mim, eu acho que foi a grande motivação para acabar fazendo com que eu montasse a própria empresa.
Mas eu acho que é isso, a linha condutora veio da competitividade. Eu acho que hoje eu já não sou tão competitiva quanto era há 20 anos atrás, porque a gente envelhece e amadurece, repara que essas grandes ilusões da vida, né, que tem alguma coisa fora que você vai buscar e vai te deixar feliz, isso, na verdade, não acontece muito, né? Então, eu acho que o excesso de competitividade é um pouco dessa ilusão que a gente vai atingir alguma coisa que vai deixar a gente plenamente feliz e a gente sabe que o tempo vai passando, não é assim que funciona, né? Perfeito. Estúdio Investimentos, aliás, o link fica aqui na descrição do vídeo para conhecer melhor todo o projeto da Bia e do time. E também está aberto nas plataformas do BTG Pactual. Fica aqui o convite para conhecer melhor. Já um bi já, né, Bia? Isso. Perfeito, cara. Sucesso. E agora, saber o que passa na cabeça da Bia, gestora, e do seu time. Como que você está encarando esse cenário? Bolsa já abaixo de 100 mil pontos. Bruno Lima, passa aqui um preâmbulo de como é que tá a bolsa, como é que tá esse desconto de mercado de equities, para a gente saber se já existe oportunidade ou não existe. É hora de estar mais conservador ou não, e a gente ouvir um pouco as palavras da Bia, cara. Não, acho que até a gente estava falando, batendo um papo aqui, até dividindo com a Bia, né? Sempre o pessoal adora ficar perguntando, né? Pô, bolsa é barato, não é barato, né? Tá barato, já foi demais, né? Já foi muito, não foi? E lá no banco, né? Quase tem N formas de você olhar e chegar a essa conclusão ou não, inclusive, né? Mas digo assim, de várias formas que a gente olha, parece que de fato você desconta muita coisa nesse atual patamar de preço. Guardar as devidas proporções, que o Bovespa é super concentrado, que mudou, né, a sua composição ao longo dos últimos 10, 15 anos. Então, mas dito isso, tem muita coisa cíclica na bolsa, né? Então você consegue ter uma opinião razoável nisso. E a parte de mercado interno também, que a Estúdio é uma casa muito micro, né? Que a gente chama de bottom-up. Você sai do bottom-up. E aí te devolvo, Bia. Essa pergunta muito, né, afinal de contas, né, como é que vocês olham, né, se bolsa está atrativo, não está atrativo? Como é que vocês enxergam hoje o balanço de risco nesse patamar atual? Vamos começar falando um pouco mais geral, depois a gente entra nas teses específicas. Eu acho que, assim, todo mundo sabe bastante que o mercado oscila entre a euforia e a falta de esperança completa, né? Eu acho que a gente está flertando num momento muito próximo de uma falta de esperança. Né? Juro alto, inflação alta, um processo eleitoral. Isso é uma coisa que tem me chamado bastante atenção esse ano. Um processo eleitoral que não tem gerado esperança para nenhum lugar que você olha. Né? O mercado não está gerando... Normalmente a gente entra nos anos eleitorais com mais alguma esperança, pelo menos de algum lado. Né? O mercado não está com esperança em nenhum lado. As pessoas que vão votar de um lado não estão esperança. As pessoas que vão votar do outro não têm esperança. Bom ponto. O quem vai votar no terceira via não tem esperança. Então, é um desamparo generalizado. E, assim, o que a gente sabe é que o que a falta de esperança produz são preços extraordinários. Verdade. Isso é uma coisa assim, historicamente tem sido muito clara ao longo da história, que a falta de esperança produz preços extraordinários. E na minha visão, eu estou fazendo isso há 22 anos, eu acho que talvez a gente esteja no momento dos preços mais atrativos de toda a minha vida profissional. Quando a gente olha o agregado, você citou aí os números agregados de PI, né, Bruno? Os PIs que a gente está olhando hoje, para falar de agregado um pouco, né, para não ficar muito etérea a conversa, são até múltiplos parecidos ali com 2002, que eu já estava no mercado, que foi na época da eleição do Lula. Mas naquela época, você tinha um risco institucional, né? Porque ninguém sabia o que seria o Lula. Hoje, uma grande novidade, né? Uma grande novidade o não sabido, né? Hoje eu acho que o risco institucional é muito menor. E você tinha, eu já era analista na época, você tinha 3 setores para investir na Bolsa. Commodity, Telecom, que já estava passando por um processo de aumento de competição relevante, perda de rentabilidade, e utilities, que tinha acabado de passar por racionamento em 2001. Energia elétrica, saneamento. Exatamente. As empresas eram todas endividadas em dólar, vocês vão lembrar que, Bruno certamente vai lembrar que as empresas naquela época, mesmo as que tinham receita em reais, se endividavam em dólar, teve uma grande valorização, um descasamento gigante. Então, assim, você não tinha opções de qualidade, como a gente tem hoje, negócios de qualidade com valuations bons. Uma coisa que eu acho que é importante fazer um parênteses aqui, né? Negócios de qualidade, a gente tem uma tendência por gostar de coisas de qualidade, que para a gente, resumidamente, business que tem retorno sobre capital alto, oportunidade de crescer e uma chance razoável de manter essa vantagem competitiva ao longo do tempo. Esse é o tipo de negócio que a gente tende a preferir.
Então, eu não me lembro de ter visto, nos meus 22 anos de carreira, esse tipo de negócios com essas características, com o valuation que a gente está vendo hoje. A gente sabe que o mercado, principalmente num prazo mais curto, ele anda muito com emoção, mas assim, a crença do value investor, do value investing, que é o que a gente faz, é que no longo prazo ele vai andar com valor. Uma coisa que é importante a gente falar também, a estratégia de valor, bottom-up, que é o que a gente faz, ela não funcionou nos últimos 12 meses. Ela não funcionou nos últimos 12 meses. No Brasil, ela não funcionou nos últimos 12 meses e nesse semestre, nos Estados Unidos, ela também não está funcionando. Quando você diz não funcionou, é o quê? Não funcionou é que os fundos que têm essa filosofia de investimento não só tiveram quedas relevantes, drawdowns enormes, e foram praticamente todos piores do que o benchmark. Entendi. Não foi uma boa forma de escolha de ativo essa filosofia de investimento. Perfeito. Mas, assim, a gente tem que lembrar que é a filosofia de investimento mais antiga, é o approach de investimento para ações mais antiga do mundo, né? Foi fundada lá em 1920, né, pelo Ben Graham. Teve suas definições num livro chamado Security Analysis, que eu acho que é de 1930, que depois veio o livro mais famoso do Ben Graham, que é o Intelligent Investor. Mas, assim, é uma filosofia muito testada, em milhões de geografias. Cada gestor, naturalmente, bota a sua nuance, mas ela não funcionou bem no Brasil nos últimos 12 meses, não funcionou bem no mundo nesse primeiro semestre, mas, paradoxalmente, ela não funciona, ela funciona bem no longo prazo, porque às vezes ela não funciona. Né? Porque qualquer coisa que funciona o tempo inteiro, naturalmente para de funcionar, porque é arbitrado pelo mercado. Então, a gente continua achando que, olhando por um prazo de 2, 3 anos, ela vai voltar a funcionar a despeito de, nos últimos 12 meses, não ter funcionado. Agora, as coisas podem continuar baratas por mais um ano? Certamente podem continuar baratas por mais um ano. Por mais 2 anos, acho altamente improvável. Eu acho que os níveis de valuations hoje são tão baratos que meio que qualquer coisa... As pessoas me perguntam muito, né? O cenário está ruim, né? Mas qual é o trigger? Gente, eu não faço a menor ideia qual é o trigger. Ou o catalisador para esse negócio andar, né? Mas eu acho que o valuation está tão barato que o trigger pode ser um número de inflação baixo, mais baixo do esperado, que eu acho que é a boia que o mercado todo está esperando. Eu acho que pode ser uma eleição, passar... Pode ser, acho que pode ser o fim da guerra da Ucrânia, acho que pode ser fim de subida de juros, eu acho que meio que pode ser qualquer coisa, dado o nível de expectativa que a gente está vendo. Eu acho que num cenário de 2, 3 anos, muito pouco provável, a gente vê, já entrando em nomes aqui específicos que a gente vai entrar, o setor de utilities negociando entre 13% de TI real e 18% de TI real, que é como a gente vê o nível de retorno das empresas do portfólio hoje. É muito improvável a gente ver a Renner negociando a 12 vezes PI, a gente vê a Pivida negociando a 12 vezes PI, a Rumo, que é uma outra posição relevante nossa, negociando a 14, 15% de TI real. Então, eu acho que me parece muito improvável esses preços durarem tanto tempo, mas, assim, uma das características mais difíceis da gente encontrar para fazer o bottom-up é a paciência. Eu acho que essa é uma das características mais raras da gente encontrar para fazer o bottom-up. E eu acho que, nesse momento, essa paciência é uma vantagem competitiva incrível. E eu acho que, dado o nível de preço que a gente está, ela vai se pagar com o tempo. E a gente começa a ver assim, algumas sinalizações muito fortes, não minha, né, mas de pessoas muito mais relevantes que eu, dizendo que os preços estão muito baratos. A gente viu, desde maio, uma série de transações entre empresas e entre players estratégicos, players de private equity. O mais emblemático de todos, para mim, foi a operação que a DA fez. A DA é um private equity. Um private equity, não é qualquer private equity, que eu acho que talvez seja um private equity, um dos melhores track records de private equity do mundo, pediu uma autorização para comprar uma participação minoritária numa empresa na Bolsa. Num leilão de fechamento. No leilão de fechamento. Dentre todas as coisas no mundo que ele pode comprar, não vou entrar nem no mérito de qual é a empresa, se eu gosto ou não, mas assim, dentro de todas as coisas no mundo que ele pode comprar, ele pediu autorização para comprar uma participação de 10% minoritária numa empresa na Bolsa de Valores, que, a propósito, está 20% abaixo do preço que ele comprou. É verdade. Então, assim, não só passando uma... Agora, eu acho que vale ter não só passar esse otimismo que pode parecer até um pouco ingênuo. A gente está vivendo esse ambiente inflacionário que desorganiza muito as empresas, né? Muito. A gente vê, do ponto de vista micro, assim, como as empresas precisam deslocar os esforços dela, que até o meio do ano passado era de gerar receita, crescer e gerar valor, para todo mundo passou a ter uma agenda de minimizar impactos de inflação.
Isso, assim, você vê por dentro das empresas por que a inflação gera essa destruição de produtividade da economia. Então, as companhias, de fato, passaram, principalmente as ligadas no mais sensíveis à inflação e ligadas ao mercado doméstico, de fato passaram uma corrosão de margem nos últimos 12 meses, mas que a gente acha que essas empresas de qualidade, que têm negócios diferenciados e líderes, vão agora entrar, já se resetaram e vão entrar numa agenda agora de voltar a buscar a rentabilidade mais histórica que elas tinham. Aí a gente... Isso é um bom ponto, né? E outra coisa que eu tenho conversado muito que a gente lá atende, né, basicamente um varejo, né? E quando o pessoal levanta esse ponto, uma coisa que eu tenho conversado é, cara, o preço, ele deveria ser a sua primeira forma de proteção como investidor pensando a longo prazo. A tua primeira rede de proteção é o preço. O preço, se você compra ali num nível de preço que você acredita naquela tese da margem de segurança, que você acredita que ali você fala assim, cara, obviamente, né, posso ter uma perda aqui? Você pode perder alguns %? Pode, mas no limite o preço é o primeiro fator que vai te proteger de um risco de perda permanente, que é você comprar no preço errado, você ter 50%, 70% para baixo, 80% para baixo. E esse nível de preço atual, que a gente tem advogado por lá, que olha... Beleza, pode ter 10, pode ter 15, óbvio, você pode ficar meio ali durante um tempo, meio de lado, mas nesse nível de preço, a probabilidade de você conseguir rentabilizar o teu patrimônio, obviamente fazendo, né, escolhas criteriosas, né? Pô, parece muito boa. Por um prazo mais longo. Por um prazo mais longo, parece muito boa. Então, é preço, prazo e o tamanho, no sentido de tamanho de posição para a gestão de risco que você está. Cara, você conseguindo equilibrar essas três coisas, poxa... Você deveria conseguir remunerar bem o teu capital como investidor num prazo ajustado aí. Parece que a gente está vivendo esses momentos. Parece? Tudo indica que sim, né? É isso aí. Bia, você bateu aqui, acho que de uma forma bem didática quando você disse empresa de qualidade. Né? Retornos altos, oportunidade de crescimento e uma chance relativa aí de conseguir proteger ou manter uma competitividade interessante ao longo do tempo. Eu fiquei muito curioso na sua parte de inflação, como o poder da inflação de corroer a produtividade e o resultado e as margens das empresas por dentro. E aí realmente é onde entra, de fato, uma vulnerabilidade de empresas mais cíclicas. E na sua passagem aqui no início, você chegou a falar de Renner. Essa eu fiquei bem curioso, porque o que você está entendendo de Renner? Vamos deixar para o final, talvez para começar aqui aos poucos, o setor de utilities, que é um setor conhecidamente mais defensivo, que talvez realmente possa vir a calhar no momento de incertezas muito acima do usual, seja lá fora, seja Brasil. Setor de utilities, o que são as empresas dentro da sua definição, que eu achei muito interessante, didática, de qualidade, que você enxerga dentro desse setor? Então, hoje a nossa maior posição do fundo é Eletrobras, né? Recém-privatizada. Recém-privatizada, virou a maior... Já estava caminhando para ser a maior posição, mas a gente terminou a posição no leilão. Uma coisa que é importante falar, assim, é a forma como a gente vê as maiores posições do fundo, né? Normalmente, as maiores posições do fundo não são aquelas que a gente acha que tem mais para ganhar. São aquelas que a gente acha que tem muito pouca chance de perder. A Eletrobras teve uma conjuntura, dado por causa do momento, eu acho que uma boa surpresa, aquelas coisas raras que acontecem, que eu acho que tem muito upside e muito pouco risco. Interessante. Então, a gente está vendo hoje na empresa 18% a 19% de TI real, né? Vai ganhar 18% a 19% por ano, mais inflação, até o fim da concessão, que é 2050, com um business que a gente considera pouquíssimo arriscado, porque basicamente metade do business é a transmissão, que tem a receita corrigida por inflação, e a outra metade do business é a geração, que tem a receita corrigida com inflação também, mas a Eletrobras é price maker, né? Ela é 30% a 40% do mercado. Então, a gente acredita que o business de geração da Eletrobras tem menos risco do que o business de geração das outras empresas, porque ela é a formadora de mercado. A empresa que 30% do valor dela é um recebível contra o consumidor, que é a famosa RBSE. Então, sinceramente, eu achava que o processo de privatização da Eletrobras ia gerar um movimento discreto do preço. Porque
eu achava que no momento em que a empresa fosse privatizada, o risco caía tanto que não fazia sentido antes ela negociar 40 e continuar e ter saído a 41, 42. Eu achava que aquilo ia gerar um movimento discreto de preço, porque aquilo, dado a diferença de perfil de risco que o business virava, eu achava que aquilo ia atrair uma quantidade enorme a mais de acionistas que antes não estavam dentro do grupo que cobria a empresa. E acabou que não foi o que aconteceu. E aí isso acabou fazendo com que a gente montasse uma das maiores posições do fundo. E tem uma coisa que eu gosto muito, uma abordagem que eu gosto muito assim, para as nossas teses, eu sempre provoco os nossos analistas em relação a isso, que é qual é a contratese da nossa tese, né? Então, assim, quero explorar e entender quem não gosta do papel, por que não gosta. Isso isso é interessante. Inverte, né? Tem essa lógica de, às vezes, você tentar abordar os problemas pelo inverso, né? E a contratese a maior parte das pessoas que não gostam da Eletrobras, a contratese que mais aparece é medo dela ser reestatizada. Que eu acho que, assim, eu olho para todas as outras contrateses da carteira, eu acho essa uma das contrateses mais frágeis. Tem risco de acontecer, gente? Qualquer coisa tem risco de acontecer, né? Sinceramente. Agora, você acha que é provável? Não é provável, assim, a probabilidade é muito baixa. Não aconteceu, nunca aconteceu no Brasil, nunca aconteceu em pouquíssimas geografias no mundo. Então, eu acho a contratese da Eletrobras dá muita solidez para a tese em si. Então, é isso, assim, é um nível de retorno enorme para um risco que a gente considera substancialmente abaixo dos outros negócios que tem na Bolsa hoje. 18% de retorno, gente, assim, é a maior TIR da carteira hoje, né? Só para vocês... A duration não é tão longa do papel, mas é a maior TIR da carteira. Aproveitar para tirar uma curiosidade aqui, porque como um outsider no mercado de equity, minha cabeça era muito essa. Se você me perguntasse, eu chutaria isso. O evento privatização era descontinuar o preço, era discreto, saiu daqui e foi para lá. E você comentou isso também, que eu achei curioso, é uma curiosidade que eu tinha. Por que, na sua opinião, assim, o que aconteceu? Olha, não, eu achava, olha só a coisa, eu achava o seguinte, os gringos vão enlouquecer com esse papel, porque é receita corrigida por inflação, um turnaround que é super simples de fazer, que basicamente tem duas grandes vertentes de criação de valor, que é corte de custo, você levar o custo para ser parecido com as empresas privadas do setor, muito parecido com o que foi feito na BR, que a propósito foi feito mais rápido e maior do que se esperava. E a outra vertente de criação de valor é uma reestruturação para você utilizar os créditos fiscais. É uma eficiência fiscal. Essas são as duas grandes vertentes de criação de valor da empresa, que é o que faz com que esteja nesse retorno aí no R$42, que foi o preço do leilão, era 20% de TIR. Eu achava que os gringos iam olhar para aquilo e falar assim, cara, onde é que no mundo eu vou conseguir 20% de retorno real com esse nível de risco? Eu achei que eles iam enlouquecer, que havia chuva de gringo aqui, esses gringos mais estratégicos, seja o GIC, CP, e não só esses caras não vieram, eles declinaram no processo do book building. Eu fiquei muito surpresa com isso. Eu achava que vários desses dinheiros de mais longo prazo iam enlouquecer com essa oportunidade de investimento e acabou não acontecendo. Eu não sei se é por uma questão de conjuntural do mundo, se é talvez uma preocupação excessiva com essa história do discurso do Lula de reestatizar. É difícil dizer exatamente por quê, mas o fato é que assim, a oportunidade acabou parecendo razoavelmente assim, atípica, né? Dado o nível de risco que eu vejo para o case. Né? Interessante. Algumas outras dentro do setor que você gostaria de destacar? A gente tem a Eneva também, que é uma outra posição relevante. Tem aparecido bastante aqui. Essa está mais na moda, né? Tem. A LET apareceu também, né? A LET depois do leilão, muita gente tem. Foi agora, recente. Então, a Eneva, assim, acompanha a história há muitos anos, né? A empresa, depois que passou pelo processo de recuperação judicial, tem tido um sucesso astronômico na alocação de capital. Tem conseguido alocar o capital em novos projetos a mais de 20% de retorno real, né? 20% mais IPCA. Conseguiu se posicionar como grande player de gás natural no Brasil, um mercado que a gente acha que vai crescer bem. Primeiro, porque a gente precisa de mais gás natural na matriz energética brasileira, né, para dar mais segurança. E segundo, porque a gente vai ver uma substituição de outras fontes que são mais poluentes por gás natural na indústria. E uma coisa que eu sempre falo que assim, melhor do que crescimento é falta de competição. E a Eneva conseguiu se posicionar, se eu tivesse que escolher uma coisa para ter num case, assim, um mercado pouco competitivo. A Eneva conseguiu, um pouco por causa desse ambiente, por ser pioneira, um pouco por causa desse ambiente contra gás natural, por causa do ESG, se posicionar em vários projetos que, no final das contas, estão sendo pouco competitivos e que está proporcionando para ela
uma oportunidade de alocar capital a retornos assim, astronômicos. A gente vai ter agora em setembro um leilão de energia para o norte do país, em que praticamente a única empresa que tem acesso à molécula de gás para ser competitiva nesse leilão é a Eneva. Ela vai ter oportunidade. Esse leilão vai acontecer agora no final desse ano e vai acontecer no final dos próximos 2 anos. Então, são 3 anos que esse leilão vai acontecer. E vai ser uma janela de 3 anos em que a empresa vai ter oportunidade de praticamente dobrar o tamanho que ela tem hoje, alocando capital a 30% de retorno real. Então, tá numa vantagem, tá num sweet spot, assim, realmente bastante impressionante a Eneva. Eu, como ouvinte, acho muito interessante porque o momento está conturbado, seja Brasil, seja mundo, incerteza, aversão a risco. E aí você vai, o setor de utilities, ele é conhecidamente o setor mais conservador. Então, assim, poxa, no momento atual, dependendo do seu estômago, dependendo do seu perfil, realmente você pode ter faz sentido hoje você ter uma preferência para o setor conservador. Isso deveria ocasionar, ou uma consequência disso, deveria ser, então, empresas desse setor já estão caras, porque está todo mundo querendo ser mais conservador porque o momento está exigindo. E não. Ou seja, dentro de um setor conservador, que o momento hoje de fato faz sentido, você tem empresas e tem boas oportunidades. Ou seja, está aparecendo aqui de fato um juntar o útil ao agradável. Assim, você tem coisa barata hoje em todos os setores da Bolsa, gente. Então, mas em setores conservadores acho que ainda tem esse plus aí. Que acho que também tem uma discussão desse próprio receio de cenário como um todo. Então acho que é muito mais esse... a gente fica discutindo o fato micro, né, desses bolsos, né, de ativos baratos na bolsa, como a Bia comentou, tem quase em todo setor que você olha, tem um negócio que fala, cara, isso aqui, poxa, acho que tem pouca probabilidade de eu perder dinheiro nesse negócio aqui, né, num prazo um pouco mais longo, mas acho que é muito mais essa discussão de incerteza mesmo como um todo. Assim, no guarda-chuva de incerteza, fica todo mundo relativamente um pouco mais cético. É um setor que normalmente o mercado, nessa discussão muito top-down, e o ponto, acho que da Bia também que é importante, que são empresas que vocês podem pegar pelo discurso, né? Tudo que ela comentou aqui de tese está na mão da empresa, né? Assim, são coisas que estão na mão dos executivos, enfim, é um turnaround, é uma alocação de capital. Tudo bem, a existência do leilão ou não, né? Beleza. Isso, aí, tem uma parte regulatória. Beleza, né? tem uma parte regulatória ali, mas digo assim, um novo leilão, um crescimento, são empresas que já implicam, né, uma taxa interna de retorno na visão da Bia, que enfim, está na mão deles, está na mão dessas companhias. E a gente consegue também verificar isso em vários outros segmentos, mas acho que de forma geral, o nível de incerteza com tudo lá fora, acaba todo mundo tirando um pouco do ímpeto e talvez até, né, encurtando um pouco do prazo, né? Fica todo mundo procurando Sem dúvida. Catalisador ali. Não, isso aqui tem um catalisador para cá. E o momento de crise é um clássico, a primeira coisa que acontece, o prazo de investimento se encurta enormemente. Exatamente. Então todo mundo encurta, você fica procurando os catalisadores. Aqui tem um catalisador, vou colocar um pouco aqui. Mas você não tem uma alocação estrutural, essa coisa meio sai do radar, né? E aí, naturalmente, você cria essas distorções de preço. Que a gente está conversando aqui. Bia, eu estou muito curioso para saber de Renner. Por quê? Eu também tô. Renner só apareceu no programa, posso estar errado, já estamos no 37º episódio. A memória já é mais a mesma. Mas agora tu vai se surpreender com a memória. Sabe, a única vez, posso estar enganado aqui, mas uma vez que apareceu Renner, episódio 7. Tu não catou esse episódio. Não, juro, pô. Sabe por quê? Por causa do nosso grande amigo e hoje sócio, mas o Will Landers falou muito de Renner aqui no episódio 7. Verdade. Nunca mais apareceu e vai voltar agora. Então eu tô muito curioso para saber a atualização de Renner, porque o setor de varejo, quando aparece aqui, majoritariamente ainda é muito ceticismo. Ainda foi palco aqui de alguns shorts, muito bons até, por sinal. E quando tem aparecido agora, setor de varejo, tem sido muito mais em classes mais... Opa, peraí, não. Salomão falou de Arezzo. Então, isso que eu ia falar, mas Desculpa classes aí. mais... classe A, classes mais acima, que tem mais resiliência contra a inflação e tal. Por isso que eu tô curioso de Renner. Mas antes, eu pesquei um papel que você falou, que nunca apareceu aqui. Posso estar errado também, mas vamos seguir. Rumo. Vamos lá. Como empresa de qualidade, Rumo estreando na mesa central, Bruno Lima. A tese é muito boa, né? Acho que até infra como um todo deveria ser algo que todo mundo deveria se debruçar. Eu acho que a primeira vez que aparece Rumo aqui. Eu chutaria que sim, cara. Chutaria que sim. Muito bom quando estreia papel aqui no clube. Rumo, Bia. Você citou na sua passagem de empresas de qualidade, você citou Rumo. Rumo também é uma das principais posições do fundo hoje. Eu acompanho a empresa desde a época que ela era ALL,
né? Então, quando o grupo Cosan comprou em 2014 ou 2015, eu até era bastante cética com o case, porque eu via a dificuldade que eles tinham da época do LL de conseguir tirar a produtividade daquela malha de ferrovia, que era uma malha já velha, né? E acabei assim, demorando para olhar a empresa com olhos mais positivos, mas a verdade é que entre 2015 e 2019, que foram os primeiros anos lá dos novos controladores, a empresa entregou 20% de crescimento de EBITDA por ano. E aí, 4 anos espetaculares, entregando guidance, crescendo, ganhando produtividade, margem, aí teve um primeiro ano ruim em 2020. A gente não era acionista ainda, a gente teve um primeiro ano ruim em 2020 porque teve o paviamento da BR-163, que é uma competidora dela, acabou tirando o poder de preço da ferrovia. E aí teve esse primeiro ano ruim em 2020, não cumpriram guidance, e aí teve um segundo ano ruim em 2021, porque quebrou a safra. Então, em cima daquele preço que estava já um pouco deprimido por causa da história do paviamento da 163, veio uma quebra de safra, que naturalmente é bastante ruim para a dinâmica de precificação do frete. E aí, assim, a empresa sofreu um grande rating, assim, histórico, como ela estava negociando lá em 2019. Só que enquanto essas coisas mais de curto prazo ruins aconteciam, eles continuavam fazendo várias medidas para aumentar o valor da empresa num prazo mais longo, né? Renovaram concessão, entraram numa nova concessão de ferrovia, que é da malha central, conseguiram uma autorização para estender a malha da Ferronorte para atender uma parte do Mato Grosso um pouco mais acima de onde eles atuavam. A extensão de Lucas lá. A extensão de Lucas do Rio Verde. E mais que isso, enquanto tudo isso acontecia, o que a Rumo entrega, né? A Rumo entrega, o que é o valor que a Rumo entrega? A Rumo entrega exportar grãos de um dos maiores produtores marginal de comida do mundo, que é o Mato Grosso, para o maior porto brasileiro, que é o Porto de Santos, com eficiência energética. Esse é o produto que a Rumo entrega. Ela exporta grãos da maior fronteira agrícola do mundo com eficiência energética. Por que com eficiência energética? Porque a ferrovia usa 1/3 da quantidade de combustível por tonelada do que o caminhão, que é o grande concorrente dele. Esse valor só cresce com o tempo e nos últimos 12 meses cresceu enormemente. Verdade. Enormemente por causa do preço do combustível, do diesel. Enquanto isso, a ação veio sofrendo por causa dessas dinâmicas mais de curto prazo. E hoje a gente vê um negócio que está inserido dentro dessa dinâmica meio secular, né? A exportação do Mato Grosso cresce a 10% ao ano. É um negócio que, vocês sabem, é a prova de Brasil, né? No melhor vantagem competitiva histórica que ela já teve, por causa do preço do combustível, negociando um negócio que é descorrelacionado do resto das coisas, né? Da carteira, do consumo doméstico, commodity, negociando a 14%, 15% de TI real. Né? Então, a gente acha que dentro do portfólio hoje assim, é um nome que a gente acha que faz todo sentido e acha que diferente... Tem muita essa preocupação de segundo semestre, a economia vai desacelerar. O segundo semestre da Rumo vai ser muito forte. A gente vai ver próximos resultados, próximos 12 meses, refletindo aí todo esse aumento da vantagem competitiva por causa do combustível que ela vai conseguir monetizar nos próximos meses através de uma rentabilidade maior, com certeza. É interessante. É que a gente tem batido muito na tecla lá com a galera que todo mundo deveria olhar a infraestrutura com muito carinho, né? Assim, um setor meio passa ao largo dessas discussões de, sabe, político, né? Enfim, gargalo estrutural, né? E a Rumo tem esse posicionamento, a Rumo, a Bia falou bem, né? Essa questão da vantagem competitiva, né? Pô, cara, quase tudo, né, que o Brasil tem de diferencial competitivo, que é o mundo do agro, passa pela Rumo. Uma parte do market share razoável passa por ali. Putz, cara, no mínimo todo mundo deveria ter sempre no radar para parar e dar uma olhada, né? Hoje não... E uma empresa de dono, né, que é conhecida por ter um management realmente assim, diferenciado. Baita reestruturação que foi feita. Uns caras que são excepcionais em alocação de capital, né? Alocaram bem capital em diversos setores, de gás, de combustível, de transporte. Então... Açúcar, etanol, exatamente. Enfim. É um negócio que vale a pena olhar. Uma antiga ALL. Antiga ALL. Você vai perguntar o ticker? Não. Olha só, eu sempre pergunto pra ele o ticker. Só que a de Rumo... Eu pergunto de ticker, só que quando o ticker às vezes é muito na cara, eu fico meio sem graça. E Rumo eu tô... Tá na cara.
Eu chutaria... Qual tique, Daniel Cunha? Ele vai errar. Eu sinto que ele vai errar. Rumo 3. Já foi. Trocou. Um dia foi, mano, trocou. Agora é o quê? Agora eles deram foram pro Rail 3. Agora ficou internacional. Rail. Gostei. Pra deixar mais ali, ó. Rail 3. RAL 3. Show. Muito obrigado, Bruno Lima. Quer um show de memória? Agora? Manda. Rumo antiga ALL. ALL, que apareceu no episódio 3 da querida Sara Delfim da Dália como o Deu Ruim. Deu ruim, verdade. A LL foi um grande momento, deu ruim da Sara. Olha, eu tentei comprar a LL muitas vezes. Todo mundo. E não consegui ganhar dinheiro nunca, mas consegui fazer o milagre de também nunca perder. Sara deixou o momento, cara. Deu ruim aqui com a LL, por isso que eu lembrei, episódio 3 do Clube, show de memória. E só pra você também se preparando pro seu Deu Ruim, Bia, que é um momento que a gente traz aqui que acho que faz parte da formação de gestor ao longo da carreira, até aquele momento que você se dedicou e tinha uma convicção muito alta, entrou forte, grande, convicta e acabou realmente se machucando, o que ficou aprendizado. Antes disso, terminar, vamos dizer assim, a parte das teses com Renner. Essa eu tô curioso. Eu também tô. A Renner, na verdade, a gente não tem não é um pensamento, não tem nada muito fora da caixa, não, mas é mais uma conjunção de valuation. A gente está vendo hoje essa empresa que tem um histórico de retorno absolutamente impressionante no Brasil, né? São 20 anos de ROIC aí, entre 20% e 25%, crescendo o bottom line na casa de 15% ao ano há 20 anos. E os anos que a Renner consegue mais ganhar market share são os piores anos de economia. O ano que ela mais ganhou market share foi 2015. Interessante. Na verdade, o segundo ano que ela mais ganhou market share foi 2015. O primeiro foi 2021. E está sendo agora superado por 2022. Caramba. Então, todos os anos de maior crise, ela consegue ganhar mais market share. De novo, crescimento é bom, a melhor ainda é diminuição de competição. O que está acontecendo é isso. Interessante. Então, a empresa que hoje, nos nossos números, está negociando perto de 12 vezes PI. Ela negociava na casa de 30. Ok, a gente pode dizer que o 30 era irreal, porque o juro estava baixo demais, o mundo estava num ambiente diferente. Mas ok, que seja 20, 25. Com uma capacidade de crescer lucro ainda 15% ao ano. Você pensa o como você vai compor esse capital crescendo 15% o lucro ao ano e podendo sair lá na frente, eventualmente, a 20 vezes lucro. Então, é um nível de upside muito grande. E assim, como eu falei lá no início, das histórias de mercado doméstico que sofreram muita pressão de rentabilidade, principalmente do meio de 2021 para agora, para o início de 2022, a Renner foi uma delas. Perdeu muita margem por pressão de custo. E porque também não estava conseguindo vender plenamente por causa de toda a situação de lockdown gerada pela pandemia. A gente acha que a companhia, a partir desse segundo trimestre, entra numa agenda que onde eles assim, se destacam enormemente, que é execução. Eles vão entregar, assim, empresa líder, que tem um histórico de execução assim, primoroso, e está agora com todas as ferramentas voltadas para recuperar a margem histórica. Então, nesse processo de recuperar a margem histórica, isso eu falo, a companhia vai estar tradando, quando a gente olhar no final do ano, 12 meses para frente, alguma coisa entre 12 e 10 vezes PI. Então, assim, o que hoje a Renner precisa fazer é se voltar para a execução, que é onde ela sempre, de fato, conseguiu entregar assim, muito mais do que o setor inteiro. Então, isso que a gente acha, que apesar do macro não ser espetacular, a Renner, particularmente, e algumas outras companhias do mercado doméstico também, vão entrar numa dinâmica que não é tão bom para a economia, porque repassar preço e cortar custo, então isso envolve talvez uma inflação um pouco mais resiliente, talvez um nível de emprego um pouco pior, mas é uma dinâmica que a gente acredita que é virtuosa para os lucros dessas empresas, mesmo eventualmente com o macro um pouco mais fraco. E isso aliado ao nível de valuation que a gente vê hoje, a gente acha que é uma oportunidade de investimento numa empresa super premium, de qualidade, com histórico assim, de criação de valor espetacular, né? Vou te devolver só uma pergunta que a gente sempre recebe também, que é o ponto da concorrência, né? Que a despeito de a gente ter esse processo de consolidação meio silencioso que está rolando, né? No setor de varejo de vestuário, principalmente. Por outro lado, você teve novos entrantes. Recente varejo de online acaba ficando mais agudo, mas a gente também tem isso no varejo de vestuário, né? Como é que vocês enxergam? Porque assim, obviamente, assim, eu tenho uma resposta meio que na ponta da língua, que ninguém também queima dinheiro por muito tempo quando o custo de capital está subindo, né?
Então, minimamente, em algum momento você tem que ser disciplinado. Mas se tem alguma coisa a agregar nesse ponto, como é que vocês estão enxergando esse movimento agora? Eu acho que você teve 2 exemplos muito específicos no varejo, né? Que foi a Shein, vestuário, e a Shopee na parte mais do e-commerce, mais de categorias gerais. É muito impressionante o que essas 2 empresas fizeram. Não dá para a gente menosprezar e dizer que foi normal o que eles fizeram. O que eles ganharam de tráfego e... O prazo, né, cara? E a velocidade, assim, é um negócio bastante impressionante. Então, assim, tem que ser respeitado. Mas, assim, as coisas que... Eu acho que eu não tenho nada muito diferente para adicionar, não. Mas eu acho que as observações que eu faria é a que você fez. O mundo hoje está mais difícil sonhar, né? Porque o dinheiro está mais complicado. A Shein não se estabeleceu ainda no Brasil, né? Ela já opera, tem tráfego relevante, mas não se estabeleceu. A Shopee já tem uma presença física um pouco maior, mas já com um approach um pouco menos... podemos gastar o que for para conseguir esse market share. Então, já tem uma preocupação com unit economics, que naturalmente vai aumentar, porque assim, o sourcing do dinheiro da Shopee é muito a parte do gamer, né? Não é o Fortnite, não é o outro, né? Que é o Free Fire. E isso também está perdendo tração, então ela vai ter menos dinheiro para conseguir continuar enterrando no e-commerce. Eu acho que todas essas empresas vão ter meses mais difíceis para frente, mas é o que eu estou falando. Mesmo com a Shein fazendo o movimento de market share que ela fez impressionante nos últimos anos, a Renner nunca esteve ganhando tanto market share como ela está agora, no ano de 2022. Curioso. Nunca. Isso é um bom ponto, né? Os caras são, cara... É porque acho que é muito difícil a gente pegar nos números, né? A gente sempre pegou essa coisa da consolidação do varejo, você olha lá, mas o varejo é muito pulverizado, né? Vestuário, então você fica naquela discussão de, pô, tá, não tá? E vem um novo entrante, teve um ciclo, né? Mais, né, de bonança, aparece mais, enfim... Mas algumas empresas sempre têm a percepção de muita gente que a gente conversa no stop and go. Acho que esse foi uma herança, né, que aconteceu, enfim, por aí tem um lado obviamente negativo, que é um lado infeliz, né, que foi obviamente desemprego, aquele período difícil da época de Covid, mas parece que isso está perdurando por algum tempo, né? Essas grandes empresas por acesso a capital, né, capital aberto, enfim, crédito, equity, né, ação, que a Renner fez aumento de capital também no meio do caminho. Essa natureza dessa vantagem competitiva também acho que passou um pouco por aí, né? E de fato acho que agora, depois de amadurecer, passou no tempo, a gente começa a ver o número. Isso. Então acho que o pessoal, eu brinco um pouco, falo assim, cara, eu acho que ninguém sabe exatamente qual o tamanho, né, no limite da margem operacional agora dessas empresas, pensando em varejo, daqui a 2 anos, 3 anos, que vai todo mundo errar. No limite, acho que é um pouco passa por isso também. Eu acho que a gente vai passar por uma dinâmica, quando as coisas naturalmente ficarem um pouco mais menos sombrias, do ponto de vista macro e lá fora, eleição, em que essas companhias elas vão ter expansão de múltiplo junto com expansão de expectativa de resultado. Aí a gente vai ver aquele múltiplo meio então você ganha 2 vezes, né? Uhum. Tem essa vantagem, é diferente um pouco da Utilities, que a Utilities você não tem, você não revê muito o número para baixo, mas também quando as coisas começam a melhorar, você não revê muito para cima. A Apvida, a Renner, eu acho que a gente vai entrar numa dinâmica em que vai voltar a tradar com múltiplos maiores, num mesmo momento em que a gente vai estar revisando earnings para cima. Isso conversa, né? Acho que é um ponto também, que isso conversa diretamente com a pergunta inicial, né? No sentido da bolsa ali, quando a gente falou do Ibovespa ali, assim, cara, 50% do Ibovespa está meio espalhadão nesse mundo aí de mercado interno. Tem as Renner da vida, tem os shoppings da vida, tem, enfim, saúde, tá tudo ali. Então acho que também fica um pouco de recado pra galera quando pergunta essa provocação, né? Ibovespa tá cá, cara. Assim, bora ou não, você tem muita coisa que tá... Dá um pouco também, né? Dá um tempo aqui, deixa o tempo agir, né? O tempo nessas horas ele é a teu favor, né? No limite é um pouco isso também. Interessante. Será que vem Renner para o quadro de medalhas do clube? Não sei. Cara, chutaria que sim, mas já estou começando a achar que não. Bia, só para você se preparando, no finalzinho a gente pergunta aqui para você brincar com a gente uma ação da Bolsa para o quadro de medalhas do clube. Mas antes, o momento deu ruim, Bia. Desculpa trazer esse momento desagradável nesse ambiente super prazeroso do clube, mas a gente gosta de ouvir dos gestores esse momento marcante que gerou aprendizado. Por acaso teve algum, Bia? Muitos, né? O do mês ou o pior de todos? O que vem na sua cabeça agora? Adoro o momento deu ruim, porque quando as coisas dão certo, a gente não sabe o porquê deu certo, né?
Quando dão errado, às vezes a gente também não sabe, né? Mas é mais fácil. É triste falar isso, mas todo aprendizado vem do sofrimento, né? É triste falar isso, mas essa é a verdade. Eu acho que os gestores, de uma maneira geral, você falar resumidamente, tem 2 tipos de erro, né? Um erro que é carregar tempo demais, coisa que não está funcionando, não está dando certo. E o erro número 2 é carregar tempo de menos das coisas que estão dando certo. Verdade. Sair cedo. Isso. Sair cedo demais com as coisas que estavam acontecendo, que você esperava que ia acontecer. Esses resumidamente, são os 2 tipos de erros de gestão. Os meus erros são mais do tipo 1, que é comprar coisa, fazendo mais um duplo kick, que é comprar coisas não tão boas, porque estão baratas. O que... Talvez... Flerta ali com o value trap. Vou falar disso. Talvez o que mais tenha me marcado foi em 2014, real estate, um business bastante competitivo, né, de ciclo longo, no momento em que a economia estava piorando. Né? Muito. A gente esperava que as companhias iam gerar bastante caixa, o módulo foi igual, mas o sinal foi o contrário. Caramba. Comeram uma quantidade de caixa colossal. E a gente não foi vendendo porque ia ficando barato. Porque ia ficando mais barato. Só que aí o barato dava prejuízo, comia book, aquele price book não era o mesmo, e aí até que no final de 14, início de 15, a gente acabou resolvendo estopar, e foi bom ter estopado porque piorou muito dali. Mas esses negócios mais frágeis, assim, quando entram nessas dinâmicas ruins de resultado, é difícil, porque a gente fala muito com a empresa, quase que assim, semanalmente com as empresas do portfólio, e as empresas não falam a verdade, e você fica ali, tem uma resistência de admitir as coisas que estão acontecendo, e você fica ali perdido sobre o que o processo está acontecendo. Então eu tenho essa tendência a achar que a maior parte das coisas muito baratas são value trap. Tem a sua razão de estar lá. Eu tenho essa tendência, é uma tendência pessoal minha. E tem 2 perguntas que eu sempre falo, voltando para a história da qualidade, que eu sempre pergunto para tentar não cair nos value traps. Que é, primeiro, tem retorno sobre o capital alto e tem crescimento. Se não tem nenhum dos 2, a chance de ser value trap, gente, é muito grande. Muito grande. Então, eu acho que esse exemplo aí do real estate de 2014, eu acho que foi o que mais me marcou do momento deu ruim. Interessante. E o deu bom? Deu bom. Aquele que você conseguiu surfar na veia mesmo. O re-rating do papel. O deu bom é equatorial, sem dúvida nenhuma. Essa já apareceu aqui. Já deu bom em outro, já deu bom para mais gente, né? Mas eu acho legal pra caramba também juntar equatorial, até pelo ponto da Bia que a gente falou de utilities, né? De utilidades públicas no início do papo, né? Porque foi o tal de compound, cara, de carrego. Total. Assim, essa taxa de retorno que a Bia comentou aqui de alguns casos. Quem teve paciência para carregar. Só que você, assim, o negócio, assim, você foi entregando e o negócio foi ali composto ano a ano. A gente tem a posição há 10 anos. Caramba. Desde 2012, tá no fundo. Quando a gente comprou a empresa. Eu também era muito nova, mas eu era muito nova, mas já dava meus pitacos. Quando a gente comprou a empresa, valia 1 bi e pouco na bolsa, 1 bi e meio, 1 bi e 300. Vale 26 bi hoje. Cara. Tiveram alguns aumentos de capital no meio do caminho, mas nesses 10 anos, no fundo, multiplicou por 10. Nesses 10 anos. Foi uma das empresas que mais gerou valor na Bolsa do Brasil nos últimos 10 anos, certamente. Impressionante. A mais do setor de utility de longe. E é uma história que, assim, são 2 pilares, né? Que é eficiência operacional mais alocação de capital. É uma história que... Vocês não gostam de falar de livro, né? Mas... Não, pode falar livro super bem-vindo. Mas depois quer saber minha série. Tem um livro chamado... um livro excepcional chamado Outsiders. Pô, muito bom. Que conta a história de 8 CEOs que foram os CEOs que geraram maior retorno durante o período analisado lá no estudo. No estudo. É um cara que era de um private equity que fez esse estudo. O benchmark era a GE, né, na época, e pegaram... Contou a história desses 8 CEOs, o Buffett está entre eles, e aí tenta analisar o que tinha em comum entre esses 8 CEOs que geraram uma exorbitância de dinheiro, que assim, é 20 vezes, 30 vezes S&P, é um negócio de maluco. E o que tinha de
comum entre esses CEOs é que eles tinham business que eram razoavelmente estáveis e que eles pegavam o dinheiro gerado nesses business e alocavam extraordinariamente bem. Tá. E dessa forma que eles geraram um capital extraordinário para os acionistas. E é o que nada mais que foi que a Equatorial fez nesses últimos 10 anos, 12 anos. Então, assim, a Equatorial teve a disciplina de focar na melhora contínua dos ativos, na eficiência operacional. Então, a CEMAR, que é o primeiro ativo lá de 2004, até hoje melhora, né? Ela teve a disciplina de não investir em ativos que todo mundo queria, né? Porque, no final das contas, os grandes retornos estão fora da manada, né? E teve a coragem de, quando a oportunidade apareceu, ir grande, que foi nos leilões de transmissão. Em 2016, quando o Brasil estava quebrado, ninguém queria investir no Brasil, ela entrou num negócio novo e botou um cheque de 5 bilhões de reais num negócio novo que ela não fazia. Então, ela teve a coragem também de enxergar aquela oportunidade e fazer grande. Então, assim, a empresa, o capital colocado na CEMAR multiplicou por, sei lá, 40, na CELPA por 10, na transmissão por 7, nessas novas transmissoras que tem 2, 3 anos, multiplicou por 3. Então, assim, é uma multiplicação de capital absolutamente impressionante que essa empresa fez nos últimos 10 anos. E a gente se apropriou disso aí, tendo a paciência de carregar a história ao longo do tempo. E, assim, continua sendo uma posição enorme. No fundo, uma posição relevante no fundo, porque, curiosamente, mesmo com esse histórico, ninguém precifica que eles vão conseguir continuar fazendo boas alocações de capital. E o negócio, do jeito que está hoje, sem nada novo, já tem 12% de TIR. Então, bacana. Assim, parece... Essa você conseguiu evitar o seu erro 2. Essa eu evitei o erro 2, tanto que está lá há 10 anos e eu não vejo hora, não vislumbro o momento que vai sair. Pô, super interessante. Mas, de novo, eu faço mais o erro 1. Então, mas, aliás, desculpa, só para estar chegando no finalzinho aqui do papo bom, mas como é que você evitou ao longo da tua vida, né, você falou assim, pô, beleza, foi assim que eu evitei o erro tipo 1, mas curiosidade, como é que você chegou ao... se você já incorreu no erro tipo 2, você falou que é menos, mas como é que você passou a evitar o erro tipo 2? Que você falou do teu framework, né? Pô, ROIC e crescimento para evitar o tipo 1. Como é que você erra o tipo 2? Normalmente o que eu tento... a forma que eu tento usar para evitar os dois tipos de erros é a tese que eu estava originalmente no papel mudou? É essa pergunta que eu me faço o tempo inteiro. Tá. Então, o erro de tipo 2 ele é evitado dessa forma. Eu olho assim, tem todas essas características de qualidade e um valuation decente, e aí, se isso permanece intacto, eu não vendo. Boa. Bia, a gente vai caminhar aqui para o quadro de medalhas do clube, porque o tempo está esgotando. Ainda bem que o Liminha não está aqui, senão você ia ver cenas deploráveis do outro lado do vidro, mas também para não abusar. Antes disso, você já comentou sobre o livro aqui, ótimo, o pessoal do clube cobra muito dica de série, dica de filme, dica de streaming, qualquer coisa que você precisa deixar na mesa aqui para compartilhar com a gente, que você tenha visto. Tá. Animais, sério? Alguma coisa assim. Não, Fala pro Dr. Doliro, deixa uma coisa aqui. Uma amenidade aqui pra gente assistir. Eu vou falar uma antiga, que talvez seja uma das minhas... Free Willy. Talvez seja, para com isso. Talvez seja a minha série preferida. Ele clorou. Uma das primeiras séries que eu vi em DVD. Cadê, não sei se vocês vão ter visto. Chama Família Soprano. Pô, Família Soprano. Isso é um clássico. Isso é um clássico. História de um mafioso. Clássico. Que entra em crise existencial e vai se tratar na terapia. Isso é fantástico. Absolutamente fantástico. Como que Soprano não tinha aparecido aqui, Bia? Muito obrigado. Maravilhosa. Os personagens são absolutamente inacreditáveis. Agora, é antiga e é longa, né? O pessoal mais jovem não tem muita paciência, né? Eu vou falar uma outra só pra... Fala. Eu vou falar uma outra que é só um episódio, que é só uma temporada e que tá mais fora do radar, acho que vale muito a pena. Que chama Dopesick. Opa! Eu já ouvi falar. Dopesick é a história de uma indústria farmacêutica americana que conseguiu um rótulo no FDA para conseguir vender opioide e gerou uma das maiores crises, uma história verdadeira, que gerou uma das maiores epidemias na saúde americana. Pô, interessante. Não conheço, Star nunca ouvi falar. Plus, com Michael Keaton. Também Olha vale aí, muito a pena. Cara, bacana. Caramba, pô, tirou. Então, eu dei uma nova, uma velha e uma nova pra agradar. No médio tá bom. Essa aí, tirou uma da manga agora. Sensacional, Bia. Sensacional. Qual o quadro que o Liminha... Para onde chegar onde? No quadro, chegar no quadro de medalhas. A gente falou, né, cara, pessoas... A gente pode livro também, enfim. Alguém que você gostaria de deixar de referência ao longo da sua carreira, que você se inspirou. Formar a Beatriz, né, como profissional. Tá, eu vou falar...
Essa pergunta é difícil, né, de responder, mas eu vou falar uma pessoa que me influenciou muito no início da minha carreira, que foi o Dório Ferman, do Opportunity. Grande. Eu acho que grande parte, assim, das coisas que são fortes para mim na forma como eu avalio empresas foram plantadas lá, na época que eu trabalhei com ele, que é assim, um foco absoluto no fundamento das companhias, no valor das empresas. É uma busca permanente por conhecimento, isso é uma cultura muito forte do Opportunity. Humildade intelectual, né? Assim, tentar ter uma independência analítica, tentar manter... isso era a característica mais incrível do Dório, que era manter a calma quando estava todo mundo perdendo a cabeça. Cara, isso é um dom. Isso é espetáculo. Isso não é para qualquer um. É fácil falar. Infelizmente, não tenho a capacidade que ele tem, mas eu tento nem diariamente. Nem indo pra serra. Não, eu medito lá e tento resgatar minha lucidez, mas é muito difícil. O Dório, ele genuinamente ficava tranquilo quando estava todo mundo perdendo a cabeça. Inteligência emocional cara, é brabo. Bia, agora para encerrar o quadro de medalhas, que eu já tô torcendo muito para você, para poder rever, eu acho que é. Tá bom. Quadro de medalhas, Bia, a brincadeira é o seguinte, é uma mera brincadeira, a gente sabe que isso é uma tarefa extremamente ingrata para qualquer gestor, mas é para escolher um papel para os próximos 3 meses. Já tô torcendo, gostei muito da sua participação aqui, já tô torcendo para você voltar aqui no quadro, na mesa das campeãs, que a gente acabou de fazer uma edição, foi engraçado, ficou muito legal, o episódio 35, no primeiro semestre a gente trouxe o top 3 do quadro de medalhas aqui, ficou muito bacana. Espero te ver no nosso top 3 aí no final do ano pro quadro de medalhas. Com que ação, Bia? Primeiro eu vou fazer uma reivindicação. Vai lá. Eu faço todas. 3 meses, gente. Não, mas moeda pra cima. É pra ser brincadeira. Deixa eu falar. 3 meses é top-down. Isso, vamos embora. 3 meses é top-down. Bottom-up não funciona pra 3 meses nem a pau. Bottom-up todo dia, brinca de top-down aqui agora. O que é relevante é se vai estar riscou ou não riscou o mercado e eu não faço a mais. Justo. Mas eu vou sair daqui da zona de conforto e vou falar uma que a gente não falou ainda. Falando, cara, confia em mim, Eu gosto desse plot twist. Confia em mim, pô. Eu vou de uma empresa que eu acho que tem uma vantagem competitiva assim, super sólida, mas que por causa de resultados ruins nos últimos trimestres, particularmente no último trimestre, o mercado está achando que assim, toda a sua vantagem competitiva foi meio que destruída ou não está mais de pé, que é a Apivida. Olha, cara, eu sabia, mas não falei. Essa tá caindo bem mesmo. Já a Apivida tá realmente assim, cai no ano, mas hoje ela é o que? É 1/3 do valor da época de fusão, Bia. Então, a Apivida valia 50 bi antes de comprar a Intermédica valia mais 50 bi. E as pessoas falavam entre 30 e 50 bi de sinergia, né? Então, isso em novembro do ano passado. Então, a gente está falando de um valor que era na casa de 130 bi. Hoje a empresa toda junto com a sinergia, 40 bi. Caramba, cara. Apivida, ticker, Bruno Lima, para registrar para o quadro de medalhas do clube. HAP de pato, V de Vitória, 3. Procede, Bia. Aula. Bia Fortunato, sócia fundadora da Estúdio Investimentos, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por ter vindo do Rio de Janeiro, estar aqui presencialmente com a gente, por brindar o 37º episódio do Clube da Exame Invest. Muito obrigado, todo sucesso para você e para o seu time lá na Estúdio, Bia. Obrigada a vocês, gente, foi um prazer. Bruno Lima, nos vemos na próxima semana. A todos, um grande abraço.